Olá, internautas! Está no ar mais um programa Observatório Infinity. Hoje, terça-feira, 13 de dezembro de 2011. Faltam 18 dias para acabar o ano. Hoje a Igreja Católica comemora o dia de Santa Luzia. E hoje é dia do marinheiro, dia do pedreiro, dia do engenheiro avaliador e perito de engenharia. Não é aviador, é engenheiro avaliador e perito de engenharia. E é dia nacional daqueles que gostam de dançar, dia do forró. Dia do Fala Mansa hoje? Dia então? do forró, do ritmo forró. Ah, então, Fala Mansa vai fazer a festa hoje, o dia do forró, né? Bom, vocês já viram que o meu amigo André, meu irmão, está aqui do lado. Um abraço, André, prazer tê-lo aqui novamente. Um abraço, prazer a todos os nossos web espectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos vendo. É um prazer compartilhar esse programa com vocês. Como foi dito pelo nosso amigo Kiko, hoje é dia de Santa Luzia. E Santa Luzia, segundo a tradição católica, é a santa que auxilia aqueles que têm problemas com as vistas, né? Que é o meu caso. Eu, por exemplo, uso óculos e estou falando que eu preciso passar no oftalmologista logo. Mas eu lembro quando eu era pequeno, caía um cisco no olho, alguma coisa, tinha uma... Você ia lá lavar o olho? Não só lavar o olho na fonte, não. Tinha uma receita. Ah, é? Você pegava assim, você pegava o olho assim e fazia Santa Luzia, passou com seu cavalinho comendo capim. 3 vezes, era tiriqueira de sarava. Ai, Jesus amado. Muito boa, é. O André também, além de simpatia, ele dá simpatia. É desse jeito. E um dia eu ensinei isso na sala de aula, todo mundo começou a dar risada. Não sei porquê. Você acredita? Bom, cara André, sabe que quem nos vê é um grande amigo, mandou um abraço, ligou hoje para mim. O Paulo Vedova, lá de Curitiba. Paulo Vedova, lá de Curitiba. Ele está desempenhando novas funções por lá, é verdade? Parece que ele está agora, ele é consultor do mercado imobiliário, alguma coisa do gênero, numa financeira, numa empresa de um banco, não sei, mas ele está lá com a sua nova empreitada e falou que nos assiste, né? Que bom. Semanalmente, como sempre deu as suas ideias, seus pitacos, mas no geral elogiou a tecnologia, elogiou os nossos equipamentos, sem conhecer, ele falou, vocês devem ter uma bela solução lá para propiciar tudo isso para quem assiste, quem vê na internet. Porque realmente, para aquele que está apenas assistindo ao programa, ele não sabe a qualidade dos equipamentos que nós temos aqui. São equipamentos, se não posso dizer de última geração, mas são equipamentos de ponta ainda, né, e que fazem um bom trabalho. Você falar geração... Paulo, um abraço para você, né, e que seja feliz aí em Curitiba. Você falar em última geração de tecnologia é meio complicado, porque o que ontem era a última geração, hoje já está atrasado. Então, de qualquer maneira, são equipamentos de ponta com certeza. Outra pessoa que eu queria mandar um abraço aqui é meu amigo, meu irmão Chicão, que está chateado comigo. Queria aqui pedir desculpas de público, dizer que se eu soubesse que eu ia magoá-lo tanto, eu com certeza não teria feito aquela brincadeira de colocá-lo como corintiano, né? Descobriram. Mas não foi só eu, tive uns co-autores. Teve assessoria. Teve uma assessoria. Mas de qualquer maneira, fica aqui autorizado o Chicão de público, se ele quiser fazer a minha pessoa de alma corintiana, com a camisa do Palmeiras e com uma carinha de porquinho, fica à vontade, Chicão. Eu não vou sentir nem um pouco magoado. Mas temos que respeitar as pessoas. E o Chicão é uma pessoa que eu respeito muito, então fica aqui as minhas desculpas de público. O Chicão, ele é uma pessoa excelente, mas ele é bastante sentimental com determinadas coisas. Tem determinadas coisas que o tocam a fundo. E uma das coisas que você não pode mexer com ele é com relação à palmeirice,
dele, né? Ou seja, ele é palmeirense e ele não abre mão disso e faz questão de ser. Então aquela brincadeira eu tenho certeza que tocou um pouco pesado demais no ego dele. Então ele está chateado por causa disso. Aliás, quem hoje, por conta disso, quem hoje está operando os equipamentos é o nosso amigo Roger, né? Sim. De antemão já agradeço, porque veio muito rapidamente, você sabe que ele está trabalhando em Amparo, veio rapidamente nos dar esse suporte aqui. Então hoje a retaguarda é do Roger. Obrigado, Roger. Bom, dando início ao nosso programa e falando de alguns assuntos, uma coisa que não pode deixar de falar hoje, que está correndo aí nas mídias, né, é a recuperação do nosso presidente, ex-presidente Lula, né, que diz que pode voltar às atividades em março. Ele teve uma, todos sabem, foi acometido de um câncer de laringe, né, e é um câncer agressivo e um câncer que pode gerar consequências sérias no sentido de a pessoa perder a capacidade da fala. E o Lula, para quem sabe da sua história, a fala é basicamente ele. Se você retirar a capacidade de falar do Lula, você não tem o Lula. Você tem uma outra pessoa, alguém que absolutamente não é ele. E isso era preocupante para os seus correligionários, para todos aqueles que conhecem e que prezam a pessoa do Lula, né? Então, uma boa notícia, o tumor reduziu em aproximadamente 75%. Isso. Estão descartando a possibilidade de fazer uma cirurgia para a retirada do restante do tumor e dando continuidade ainda a mais uma sessão de quimioterapia, e se não me engano se encerra hoje ou amanhã, e adotar então um tratamento a partir daí então de radioterapia. Se tudo correr bem, da maneira como vem evoluindo, em fevereiro, março ele deve ter alta. Alta deste tratamento, claro que o acompanhamento deverá se dar por um bom tempo, por um longo tempo. Cuidados que ele deve passar a ter, parar de fumar, né? Porque o cigarro é um veneno para a garganta. Para aqueles que fumam, inclusive, tomem cuidado, porque aquelas propagandas que tem nos maços de cigarro, elas não são brincadeira. É estritamente verdade. Então, para todos nós, se pudermos parar de fumar, seria uma boa. Você falou aí, então, quer ver, uma bela notícia, né? É uma boa notícia. É uma personalidade realmente do nosso país, não podemos deixar de reconhecer, né? Principalmente para os petistas, como meu caro André aqui, e para a população em geral, porque de fato ele foi um grande presidente. Mas você falou de uma característica dele, que é a voz, né? Que ele usa. Mas outra coisa que ele está ali, você vê que na foto que ele te mostrou, ele está sem barba. E é outra característica dele também. Se não parar para olhar, você não reconhece. Você tem que parar para ver e falar, é o Lula realmente. O Lula, ele teve, se não me engano, ele teve desde que ele se lançou na política, ele teve, ou menos, na época em que ele era sindicalista, ele chegou a deixar apenas o bigode. Né? A barba ele chegou a tirar por um período e deixou o bigode. Posteriormente, vindo a incorporar a barba à sua personalidade, como é hoje. E o efeito da quimioterapia, o efeito da quimioterapia faz com que os cabelos caiam, com que os pelos diminuam o crescimento. Então, isso é processo de cura. É um estágio que ele está passando e logo vai voltar a ter as suas madeixas, ter a sua barba característica que sempre teve. Uma coisa a mais. O Lula é uma pessoa extremamente controversa. É uma pessoa que gera ódios e rancores naqueles que... você não tem uma pessoa que seja morna com relação ao Lula. Ou você ama, ou você é cativado pelo seu carisma, ou ao contrário, você odeia e não gosta do Lula. Ele é muito cobrado por muitas pessoas, mas, como todo presidente, o trabalho do Lula, a avaliação do seu trabalho enquanto presidente só vai ser analisado daqui a 10 anos.
É somente então que nós vamos conseguir, pelo menos 10 anos, que nós vamos conseguir avaliar se ele foi um bom ou um mau governante. Hoje, querer fazer qualquer tipo de análise, ainda fica aquele sentimento, eu gosto, então para mim ele foi um bom presidente. Eu odeio, ele é um mau presidente. Não é assim. Tá certo. Não, é uma pessoa que tem que se respeitar realmente, porque foi o presidente do nosso país, fez a sucessora que é a Dilma, e de fato ele tem uma história, como não podemos negar, como a do Fernando Henrique também. Também, claro. Outra pessoa que teve o seu papel, a sua importância para esse processo processo democrático, de democracia, que hoje a gente vê como uma realidade no nosso país. E graças a Deus, nós vivemos um Estado democrático de direito. Se nós aqui da Infinity TV podemos expor o nosso pensamento, a nossa ideia, sem temer que alguém venha aqui e faça um empastelamento da TV, como nós já vimos empastelar em jornais por conta de serem de situação ou de oposição. Hoje nós temos confiança e nós podemos aqui criticar, elogiar com liberdade. E essa é uma grande conquista que foi uma conquista, né, que foi obtida através da luta de muitos. Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Lula, Franco Montoro e assim por diante, né? Tem muitos nomes aí para serem lembrados para que nós tivéssemos a liberdade que hoje temos. Você sabe que numa das entrevistas recentes desse ano aqui, inclusive do Fernando Henrique Cardoso, ele falou que a história dele e a história do Lula, a história de um não existiria se não tivesse a história do outro. Exatamente. A história dos dois se mesclam, e de fato é uma verdade isso. Achei interessante isso, e isso mostra o quanto foram sim adversários políticos. Sim. Né? São adversários. São adversários. Na verdade eles se encontram em partidos hoje que são adversários, mas houve a questão de uns 2002 aproximadamente, nós fizemos uma reunião entre o PT e o PSDB na época, e na minha avaliação eu entendia que o PSDB de então estava muito mais próximo ao PT do que ao PFL na época, ao DEM. É verdade. Né? Porque o DEM é um partido de liberais, é um partido de direita. Apesar deles não adotarem e não rejeitarem esse rótulo, o que, no meu modo de entender, é uma bobagem, porque é importante até que eles se assumam como um partido de direita e que tem voz, porque você sabe com quem você vai conversar, o que vai conversar. E eu achava, naquela época, que o PSDB estava muito mais próximo em termos de ideário ao PT. Talvez seja até por isso que briguem tanto, porque disputavam mesma faixa de eleitorado. O PSDB se deixou contaminar, no meu modo de entender, pelo PFL, tornando-se um partido, no meu modo de entender, sem bandeira. Ou com uma bandeira... Bom, sem, sei lá. Não vamos entrar nesse mérito, porque, de fato, há controvérsias. Sim. Bom, respeitando-se todas as controvérsias. Bom, caro André, dando seguimento ao nosso programa, vamos falar um pouquinho de uma coisa que vem preocupando muito a nossa cidade, que é o trânsito, né? O trânsito hoje em dia está complicado, essas motocicletas, os famosos motoboys, né, ultrapassam pela direita, excesso de velocidade, né? Quando há feriados, final de tarde, não flui o centro da cidade, enfim, eu acho que está faltando a questão da carga e da descarga também, né? Se nós formos olhar, a questão do trânsito na cidade está bastante... há uma interrogação, será que nós temos quem coordene o trânsito da cidade? Será que nós temos que o setor, que o departamento de trânsito de cidade, ele é efetivo, ele é eficaz naquilo que ele faz? Do meu modo de ver, eu acredito que não. Você tem as motos transitando
em alta velocidade, cortando os carros, já atropelando diversos pedestres na cidade, diversos casos de atropelamento por motocicletas. Nós tivemos, apesar que foi um outro caso, mas a semana passada nós tivemos uma situação de um motociclista que veio aqui para praticar assaltos, andando pela contramão, a polícia perseguindo, ou inclusive dando, não cabo, mas conseguindo prender esses dois meliantes aqui na praça. Ou seja, isso gera uma intranquilidade. O turista que aqui vem olha e fala o quê? Essa cidade tem lei? Essa cidade tem controle? Alguém está à frente dela? Alguém cuida dela? Aparentemente o setor de trânsito não está dando conta do recado. Uma outra questão também é a questão de carga e descarga, que deveria ser disciplinado pelo Departamento de Trânsito e absolutamente não vem acontecendo. Nós estamos chegando próximos ao final de ano, nós estamos chegando próximos a um período em que a cidade tem um grande fluxo de turistas, nós temos um grande número de pessoas que aqui vêm buscando tranquilidade, estando poder andar, passear pela cidade, e não é isso que nós acabamos vendo. Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que, infelizmente, não existe lei, aparentemente, para os motociclistas. Cara, André, de fato a coisa está complicada. Eu confesso a você que às vezes quando eu estou andando, a gente está ali achando que está numa cidade pequena, uma cidade tranquila, e de repente vem um motoqueiro do lado, aquela coisa, você leva aquele susto, né? E você não sabe nem o que fazer. Eu acho que também falta um pouco de conscientização, falta um pouco de uma campanha de conscientização, junto inclusive aos comerciantes que contratam esses motoqueiros, né? Porque é complicado. Vamos chamá-los de motociclistas, porque quando você fala motoqueiro, parece que você está depreciando. Vamos falar de motociclistas, porque afinal de contas, quero crer que sejam amantes, apesar de trabalhar com motocicleta, mas que sejam amantes do motociclismo. Então, prefiro chamá-los dessa maneira. Só que eles precisam se comportar como tal, né? Então, sim, é complicado. Eu acho que a Guarda Municipal deveria ser mais atuante. Ser mais atuante para fiscalizar, para cuidar disso, porque está complicado, cara, André. Daqui a pouco vai precisar acontecer algo mais sério. Olha, a questão de um mês e meio atrás, a nora do Edson Lopes foi atropelada. Então. Estava com o seu filho de colo, né? Estava com ele atravessando a rua na faixa de pedestre. O trânsito de carros estava parado, veio uma moto e apoiou. Você sabe que também há alguns anos atrás, 2, 3 anos, também houve a mesma coisa no Rádio Hotel. 2 hóspedes saíram do hotel, atravessando a rua, passou-se de repente um motociclista lá e elas inclusive se machucaram no rosto, tiveram que ir para o hospital. Foi uma coisa que causou até um problema entre os hoteleiros, entre a associação de hotéis, porque a pessoa queria entrar com uma representação, queria levar isso para a imprensa adiante. E isso com certeza seria uma propaganda negativa para a cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, André, eu acho que com relação a esse assunto, eu acho que está... fica aqui o nosso alerta às autoridades aí para que elas possam encontrar, sei lá, as melhores formas. E talvez até encontrar novas alternativas para o trânsito da cidade, que vai ser uma loucura esse ano novamente, como todos os outros, né? Verdade. Bom, André, dando seguimento, uma das enquetes que você vê que para não falarem que nós só falamos mal aqui, né, aquela coisa toda. Sim. No blog Comentando, teve uma enquete a respeito da opinião das pessoas com relação aos enfeites da Praça Central de Serra Negra, se são de seu agrado, sim ou não. Os enfeites natalinos na Praça Central de Serra Negra, se são de seu agrado, né?
Eu não sei porque a direção para ser somente para a praça, né, porque poderia ser o contexto geral dos enfeites, mas aqui diz que 74% das pessoas que lá votaram na enquete estão contentes sim, que está do seu agrado, e 25% diz que não está do seu agrado. Eu acho que esses números refletem bem a realidade. Eu acho que a Praça Central está bonita. Mas não devia ter este enfeite, porque isso daqui representa isso, representa aquilo. Esse tipo de opinião nós vamos ter sempre. Pessoas que gostam e que odeiam. Então eu acho que, respeitando a todos, eu acho que esse número representa a realidade. O enfeite na Praça Sesc Centenário, que foi colocado, porque fizeram uma iluminação, foi inaugurada uma iluminação nova na Praça Sesc Centenário. Ali ofuscou o enfeite à noite, não sei se você percebeu. O enfeite que foi colocado exatamente nos postes, né, que foram inaugurados, um deles pelo menos está ofuscado, está escuro, você não consegue ver, que é exatamente aquele que demonstra a árvore de Natal. É uma árvore de Natal e algumas estrelas, se não me engano. Isso mesmo. Aquele que tem a árvore de Natal, talvez por falta de uma iluminação central, porque ele é iluminado na sua borda, né, no contorno, né? Ou a luz por ser mais forte que a coisa. Enfim, alguma coisa, mas ofuscou. Ali. Mas ele de dia está bonito. Mas de dia está bonito. Está bonito. Então, de dia está bonito. No geral, vamos dizer assim. Eu acho que esse tipo de enquete ela é válida, porque ela direciona o poder público no sentido de corrigir. Exato. E aperfeiçoar a sua uma coisa que tá de ótima, de boa para ótima, né? Sim. Por que não se tornar excelente, né? Exatamente. E aqui fica também a nossa sugestão de melhoria, né? É verdade. Bom, caro André, agora vamos falar um pouco de saúde. Uma coisa que está preocupando. Você está com gripe por acaso? Você vai espirrar? Não faça saúde. É essa saúde que você está querendo? Não é essa. Não é essa? Não é essa saúde. Desculpe, então vamos falar de outra saúde do nosso município, André. Ou das pessoas que estão com a falta de saúde no nosso município, que precisam de especialidades, que precisam de um exame mais específico, que estão hoje estão sendo levadas, encaminhadas, até, tudo bem que a prefeitura talvez até forneça a condução, mas de qualquer maneira, para quem está doente, viajar não é uma coisa gostosa, não é uma coisa boa, parece que a viagem não tem fim. Quantas vezes nós estamos lá com uma pequena disposição e temos que pegar a estrada e ficamos lá xingando, rateando conosco mesmo, né? Mas estão levando as pessoas para o AME de Atibaia, André. Eu acho isso desumano. Olha, eu vejo da seguinte maneira, se você vier a agregar o atendimento do AME ao sistema que já é disponibilizado ao cidadão da cidade, eu aplaudiria e diria muito bem, porque você está agregando e melhorando um atendimento que já é prestado. O que nós temos hoje? Nós tivemos, antes, quem prestava atendimento à saúde para a Serra Negra era os postos municipais, o Hospital Santa Rosa de Lima. Posteriormente, levando-se os casos mais graves para Amparo, Campinas. Com a criação do CONISCA, houve uma solução para uma série de especialidades que na região não tinha e passou a ter. Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Amparo, Monte Alegre do Sul, Socorro, passaram a ter um atendimento de saúde dado pelo cronista muito melhor do que era fornecido. Se o atendimento a ser ministrado por essa nova empresa, o AME, de Atibaia, se ele viesse complementar e aumentar o atendimento, perfeito. Mas o que está transparecendo é que estão deixando de levar ao CONISCA, que fica aqui do lado, para levar para Atibaia, aonde nós estamos a cerca de 100 quilômetros de lá. 100 quilômetros, ou bem ou mal, 1 hora e pouco. 1 hora e pouco. E outra, não é só você ir fazer o exame. Você tem que fazer o exame e você tem que buscar o resultado desse exame. E não é só isso. E a especialidade, às vezes você tem que consultar o especialista, depois você tem que fazer o exame que o especialista pede.
Depois você tem que retornar ao mesmo especialista com a apresentação do exame. Quer dizer, antes você tem que buscar o exame. Buscar o exame. Depois aí o especialista. A logística disso está esquisita. E cá entre nós, vamos fazer um exame de esteira, exame de coração, que é um cardiologista, tinha aqui do lado. Não precisa ir lá para fazer isso, é verdade? Bom, de novo, é uma questão de logística. Se esse atendimento vem a se somar, sem deixar de lado o atendimento que é dado ao cronista, você está aumentando. Mas aparentemente não é isso que está acontecendo. Não. Aparentemente estão substituindo o cronista pelo AME. E quem perde não é a cidade, quem perde é a população. Quem perde é aquela pessoa que necessita desse atendimento e está tendo o que hoje? Está tendo um atendimento precário, né? Sei lá, aqui no Conisca, inclusive por um outro detalhe, às vezes a pessoa tinha uma consulta marcada, o que ela fazia? Ela tomava os meios de transporte locais, daqui para Lindóia, seu vizinho de ajuda te leva, você pega o ônibus, você vai até Lindóia, você utilizava de outros meios de transporte para ir até lá. Agora, para ir para Atibaia é fora de mão. Nenhum vizinho muitas vezes tem tempo para te levar até Atibaia. Não, difícil. Você não tem ônibus que ligue, não tem rota de ônibus que faça Serra Negra a Atibaia. Então, o que você depende exclusivamente do transporte disponibilizado pelo poder público, pela prefeitura. Quem é contratado para fazer esse transporte? Utiliza-se os motoristas da própria prefeitura, prefeitura. Deve haver ali uma central de agendamento, 2 agendamentos. Primeiro agendamento de veículo, primeiro você agenda a consulta, a especialidade, o exame. Daí, sabendo da data que você vai fazer isso, você vai, obviamente, agendar. Isso se for o transporte da prefeitura que faz esse trabalho, que fazia para o Conisca, que fazia para Águas de Lindóia, etc. Agora, essa infraestrutura antes era disponibilizada para aqueles pacientes mais graves que necessitavam de tratamento em Campinas. Se eles estão sendo utilizados para levar para Atibaia, quer dizer, de novo, a população perde. Será que não estão contratando terceiros? Será que não tem nenhuma empresa contratada para fazer esse transporte? Então, não sei. E se você for justificando mais gasto com transporte? Se você analisar, se você for colocar na ponta do lápis, eu acho que se torna, inclusive, mais caro. Porque se você for analisar só o custo, talvez, da consulta, o valor pago da consulta, do exame, talvez até seja mais barato lá. Talvez seja. Mas se você colocar tudo no papel, na final da história, eu acho que se torna mais caro e além da logística, além do desgaste. Se torna mais caro. Falta de humanização. Falta de humanização do serviço. Geralmente, aqueles que usam desse sistema é a camada mais humilde da população, aquela que tem menos recursos, né? Aquela que se vê refém do serviço de saúde público. Então, por favor, os administradores municipais deveriam colocar a mão na consciência e pensar um pouco o que eu estou fazendo, que projeto que eu estou querendo implantar para o município. Às vezes o projeto pode ser até bom e nós não estamos conseguindo enxergar, nós não estamos conseguindo ver. Então seria interessante que o poder público viesse se não querem vir a Infinite TV, paciência, mas seria interessante que usassem no jornal oficial para dizer por que usam desse sistema, por qual razão, por qual motivo. Né? Porque senão fica... tem que explicar o porquê, porque às vezes... eu não vou rebater, porque quem perguntou foi o pessoal da Infinity. Nós não estamos aqui com relação do pessoal da Infinity ou não Infinity, situação ou oposição. O que eu estou perguntando para vocês é que atendimento você está prestando para a população, que vai sofrer mais um pouco. É verdade. Bom, André, enfim, né? Fica aqui, como você disse, o espaço aberto. Se quiserem, de repente não precisa vir aqui, podem nos mandar um e-mail, né, que com certeza
nós faremos a leitura do mesmo na íntegra. Se a secretária da Saúde também quiser comparecer um dia e fazer uma explanação do... Às vezes já tem uma explicação plausível. Sim, eu estou falando. Porque a grosso modo... E apenas nós não sabemos dessa explicação, portanto, criticamos, ou pelo menos perguntamos por quê. Agora, se eles não respondem ou não nos explicam... Fica difícil. Fica difícil. Bom, André, vamos falar um pouco da Câmara. Pouco. Como diz, é pouco mesmo. Porque a sessão de segunda-feira, de ontem, né? Sim. Além de ter sido relâmpago, né, como sempre, durou 50 e poucos minutos. Né? Nem sei como é que conseguiram durar 55 minutos. Houve a falta de alguns vereadores, ou seja, de 9 só estavam presentes 6 vereadores. O Marco Bueno não pôde estar presente, o Vitale não veio. Não, foram 5 vereadores que estavam presentes só. Então faltou mais um, que eu não estou conseguindo contar porque aqui. O Marco Bueno não foi, o Vitale não foi, o Danilo também não foi, e parece que o Paulo Fioravante também não. Então, são 4. Não, são 4 que não foram. De 9, não eram 6 que estavam. É verdade, 5 vereadores presentes. 5 presentes. E mesmo com 5 vereadores, um assunto de suma importância para a nossa cidade, eu vejo de suma importância. A segunda vez da votação, né, do orçamento para o exercício de 2012 foi aprovado, obviamente, né? Certo. Como também foi aprovado o remanejamento de 1 milhão de reais, aquela famosa tira daqui e põe ali. Mais então, 1 milhão de reais? No final de 2011, 1 milhão, no mínimo outro. Pera, só uma perguntinha, não sei se você vai poder me explicar. Esse 1 milhão ele foi remanejamento ou ele foi suplementado por algum outro motivo, como excesso de arrecadação, por exemplo? Segundo que me passou essa informação foi o vereador Marco Bueno. Ele disse que foi tira daqui, põe ali, usou bem essa. Então foi. Foi remanejado realmente. Remanejamento. Então não houve um excesso. Houve sim uma falta de planejamento, né? Porque você tem que remanejar o orçamento. Mas 1 milhão, o que é 1 milhão? 1 milhão não é nada. Mas porque não é só esse 1 milhão. Não, esse bem. Quantos remanejamentos houveram esse ano? Olha, o poder. Quando da aprovação do orçamento, vocês devem ter tipos de notícia, que quando se aprova o orçamento municipal, a Câmara Municipal costuma autorizar ao poder público a movimentar verbas por decreto até um determinado valor, 10, 20, 5%, dependendo da Câmara, dependendo da... Hoje parece que inclusive essa lei, só para acrescentar, me corrija se eu estiver errado, é do Tribunal de Contas, só se permite o remanejamento de 10% no automático. De 10% no automático? No automático, ou seja... Então veja bem, 10% de 50 milhões, nós estamos falando de 5 milhões de reais. Você pode errar em 5 milhões. Você pode errar em 5 milhões, até aí aceitar, entre aspas. Né? Se ele está mandando mais um sob autorização da Câmara, se ele já mexeu em 5, mexe mais um, são 6. Então, o orçamento que foi apresentado em 2010 para ser aprovado, ele não foi cumprido. Ele não foi executado, ou melhor, ele foi executado de maneira diferente. Tá? Claro que devem ter tido cuidado de obedecer aos percentuais estabelecidos constitucionalmente. Por exemplo, 25% para a educação, 15% para a saúde e assim por diante, que é no limite de até, se não me engano, 59% ou 60% para pagamento do funcionalismo. Existem uma série de limites percentuais a serem obedecidos pelo poder público. Bom, tudo bem. Em tese, André, o que aconteceu na Câmara de Vereadores em resumo, foi isso. Né? Bom, foi resumo nisso, né? É que nós falamos muito até. Né? Falamos bastante. Acho que falamos mais nós do que eles. Mas tudo bem. Pelo menos nós explicamos o que está acontecendo. Pelo menos nós damos E novamente fica aqui. Nos corrijam se estivermos errados. Por favor. Porque nós não somos donos da verdade e não é essa a intenção. Se tiver alguma coisa que não estamos entendendo, por favor, o espaço
está aberto para... Aliás, seria interessante um dia fazermos um debate, uma discussão salutar, certo? Sobre o orçamento, eu acho legal isso. Eu acho que você não fica preso a 2, 3 pessoas, que é quem elabora, e a Câmara vai lá e aprova, a Câmara do Amém, né? Sim. E fica por isso mesmo. Então, de repente, por que não haver, por exemplo, eu não sei qual é o valor que foi aprovado, por exemplo, para o turismo. Será que isso de fato é suficiente? Será que vai chegar lá na frente, não vai precisar remanejar, ou até mesmo, se houver excesso de arrecadação, suplementar, enfim. Então fica aí... mas o excesso de arrecadação, você começa a ter uma ideia se efetivamente ele aconteceu a partir de outubro. Porque até outubro você não tem uma visão clara de um excesso de arrecadação no ano. O que você pode ter é novos convênios firmados com o governo estadual, o governo federal, que repassem recursos para o município, que são extra-orçamentários, são fora do orçamento. Aí é uma situação. Agora, recursos, excesso de arrecadação, talvez seja até o momento de se apurar, porque efetivamente pode até acontecer. Claro, claro. Pode até acontecer. Bom, como disse, fica aberto aqui o espaço para ampla discussão. Se alguém quiser vir aqui, o espaço está aberto. Ou, de repente, se não quiser vir, manda por e-mail também, que não tem problema. Sim. Bom, André, hoje é o nosso último programa do ano, né? É verdade, verdade. Nós vamos dar uma folga para vocês. Exatamente. Vocês vão ter uma folga das nossas... Eu prometo para vocês que eu não vou emagrecer, vou continuar do jeito que eu sou, tá? Fica certo, combinado entre nós, porque senão... ele prometeu que vai emagrecer. Não, eu prometo que vou continuar gordinho, assim. Pois é. Bom, André, nossa conversa ao pé do ouvido. Aquela que nós temos só para nós, que tem sempre um xereta que fica ouvindo. Exatamente. Né? Tá. Vamos lá, então. Aqui entre nós, por favor, entre nós. Os comentários são entre nós, porque, novamente, o assunto que nós vamos debater aqui hoje também foi publicado na imprensa, através da coluna do Leitor, no jornal de maior circulação, jornal impresso, né? Maior circulação aqui na nossa cidade. O jornal oficial? O jornal oficial. Então, trata-se de um problema lá na rua Guerino Salzano, né? Que o pessoal está reclamando que os buracos, as chuvas causadas, algumas erosões, aquela coisa toda, né? E que o que mais me causou espanto, o que mais me causou espécie, foi o secretário de obras, nesse mesmo semanário, né, falar que estava tudo em ordem, que o serviço tinha sido feito e que a coisa... E foi aqui que respondeu, o problema havia sido solucionado. O problema estava solucionado? Diz ele que disse que estava solucionado, né? Essa rua parece que dá acesso lá no bairro das Palmeiras, é uma importante via de acesso ao Coluna dos IPs. Tá? Próximo lá Avenida Juca Preto, a SP 105. E ele foi aqui com... Até ficou engraçado, porque só rindo mesmo, porque diz aqui, me desculpe, o leitor disse, me desculpe, mas como se pode notar pelas fotos tiradas, eu não tenho essas fotos, o problema não foi solucionado, e sim maquiado, certo? Não é isso que esperamos da prefeitura. Ou então foi feito um serviço, né? Esse serviço pretenderia resolver o problema, aí choveu, o problema voltou, então na verdade ou foi um serviço mal feito, não uma maquiagem, foi um serviço mal feito, tecnicamente mal realizado, de acordo com o próprio secretário. Ou, como diz o nosso... Resumo, ele foi lá e fez uma gambiarra, e choveu, a gambiarra foi embora de novo. Será? Isso que aconteceu. Será que foi isso?
Não sou eu que estou falando, diz aqui o leitor. Será? E a cara de pau do secretário falar que o problema havia sido solucionado. Mas será que ele teria coragem de fazer um negócio desse? É que ele não transita por essa avenida. É verdade. Não anda por lá. Principal é que ele não vai, o caminho que ele pega... ele pega Pamparo. Exatamente, ele vai para lá. Ele vai para Pamparo. Ele vai para Pamparo, ele não vai para lá. Como é que ele vai chegar lá? Acho que ele nem sabe do fixo bairro. Acho que talvez, ou então mandou alguém. Talvez até saiba, né? Ele pega o mapa, o bairro está aqui. Vai lá que estão falando. Mas eu sei que está aqui, nunca fui, mas está aqui. E quer dizer, ele foi lá, fez uma gambiarra, maquiou o problema, choveu, voltou tudo de novo, meu Deus do céu. E as chuvas estão chegando. E as chuvas estão chegando, não chegaram. Você viu Belo Horizonte, que loucura que foi ontem? Não vi. Opa! Belo Horizonte teve um problema com chuvas lá que foi grave. Segundo a medição da notícia que eu ouvi hoje de manhã, choveu numa noite, choveu o equivalente a 10 dias. Nossa, então foi muita água. Nossa. E se você for reparar, esse tipo de chuva intensa tem aumentado cada vez mais. Então, se nós não tivermos preparados, se nós não tivermos estruturados para receber esse volume de água, nós vamos ter problema. Mas com esse... É o que eu estou falando. Ele falou, e as chuvas só estão começando. Tem razão. Então, gente, vamos ficar atentos, né? Ficar atento. Vamos acompanhar o que está acontecendo. Faz o seguinte, compra umas caixas de madeira, ou pelo menos alguma coisa assim, para você colocar embaixo da cama para subir a cama. Aí em cima da cama você põe geladeira, fogão, daí sobe tudo, aí mesmo que a água, não sei se for muita água, mas daí você sobe as coisas. Não, mas parece que o problema é de ficar intransitável, André. Fica intransitável, não dá para chegar no bairro, entendeu? É precisa chegar no bairro? Por quê? A pessoa, pelo menos que mora... Não sei porque esse pessoal gosta de ir e vir toda hora, quer se deslocar. Precisa chegar na sua casa todo dia? Será que não pode ir para sua casa só uma vez por mês, assim, de vez em quando? Pois é. Então André, o que nós podemos esperar de uma situação dessa? Olha, talvez mais cuidado, mais carinho com a população, mais critério com os serviços públicos municipais, para que eles sejam bem feitos, né? Tem que dar. Não para que eles fossem apenas, como diz o leitor aqui, maquiados, apenas, enfim. Bom, vamos seguir o nosso... Chega de gastar vela com modo aqui eu só digo para vocês, moradores do Colina dos Ipês e da rua que dá acesso a dos Ipês, meus sentimentos. O que eu posso falar? Paciência. O ano que vem está aí, você tem chance de mudar. Exatamente. Agora, falando em próximos anos, André, quem disse que Serra Negra vai ficar de fora da Copa do Mundo? Não vai? Não vai, rapaz. Como é que não vai ficar fora? Não vai ficar fora porque uma empresa de Serra Negra é que fez o DVD institucional. Eu não sabia disso, fiquei sabendo essa semana. Olha só que coisa. Uma empresa de Serra Negra é que fez o DVD institucional da Copa do Mundo. Ou seja, que montou, contando a história da cidade, do que ela pode oferecer, da estrutura que tem, em 2 línguas, inclusive, como já foi dito outras vezes aqui. Foi a empresa em foco do nosso querido Dudu, certo? Chicão também teve uma participação lá, que fez algumas tomadas de imagens, né? Então, queria deixar aqui também, estava no blog do Lauro, né? Queria deixar aqui os parabéns a essa empresa, porque, de certa forma, é o nome de Serra Negra que está indo lá fora. Por caminhos outros, né? Exato. Se não podemos estar pela rota principal, nós vamos pela periferia. Exatamente. Só que não pode estar maquiado, que se estiver maquiado, aí é intransitável. Pois é. Então, parabéns, Dudu. Parabéns pelo trabalho. Parabéns ao Edson, né? O pai do Dudu. Pai do Dudu. Né? É o Eduardo Lopes e o Marcel Martins. São os profissionais responsáveis por esse trabalho. Parabéns. Continue levando o nome de Serra Negra à frente. Avante. E parabéns ao Edson. Exatamente. O pessoal está chamando ele de
Cucolândia, o pessoal dele. Cucolândia. Abraço, Edson. Muita paz para você. Bom, André, era o que tínhamos para hoje. Mas eu diria para você que era o que tínhamos para este ano. Para este ano, exato. E é bastante. Puxa vida. É bastante. Se você pensar assim, ficar conversando, trocando ideias, falando a respeito de problemas da cidade, a respeito de questões nacionais, você sabe que é muito gostoso, é muito bom você estar aqui, né? E espero que nós aqui estejamos no ano que vem. E a Infinity TV, através do nosso programa Observatório Infinity, né, tenta aqui fazer a sua parte, mostrar, fazer parte da sociedade, da população como um todo, né, como mídia alternativa, né, Sim. mostrando as coisas mais ou menos como elas de fato são, democraticamente, né, também falando das coisas boas que também existem. Lógico. Não é possível ter só coisa ruim, na verdade. Inclusive, seria uma ignorância da nossa parte não comentar sobre aspectos positivos que a cidade tem. Porque, afinal de contas, nós tratamos da cidade onde nós vivemos. E nós queremos ver a cidade caminhar bem, ir à frente, progredir. Afinal de contas, esse é o nosso desejo maior. Que cada um na cidade seja feliz. Bom, então o que nos resta para esse momento é desejar a todos um Feliz Natal, mais um Natal e um grande ano novo, um ano novo repleto de felicidade, mas primeiramente um Natal, vamos deixar de lado aquela história do materialismo, deixar de lado a história do presente, do mundo capitalista que hoje nós vivemos, e vamos sim abraçar as pessoas que nós amamos, abraçar o seu próximo, ajudar o seu próximo, sermos mais fraternos para com eles. Às vezes uma palavra, não precisa de um presente, uma palavra bem dada, uma palavra amiga, né? Ela vale muito mais do que muito presente. Eu sei que muitas pessoas nessa época do ano ficam deprimidas, ficam tristes, porque de fato aquela história é a cobrança que o mundo material, que o mundo capitalista nos impõe. Então, para essas pessoas eu tenho que dizer o seguinte: esqueçam esse lado, não sejam reféns dessa situação. Se você pode dar uma lembrancinha, dê. Se não pode, não tem problema. Mais vale uma palavra amiga, um abraço fraterno do que qualquer outra coisa. Então, Feliz Natal para todo mundo. Até porque não podemos esquecer também do aniversariante maior, que se comemora nesse dia, né? Que é o nosso irmão Jesus, nosso irmão maior. Que Jesus possa abençoar a cada um daqueles que estejam nos ouvindo e seus familiares. Que o seu amor seja uma constante nos nossos dias, que nós saibamos olhar o nosso irmão com carinho, com afeto, que possamos ser mais ternos, mais tolerantes, mais compreensivos, compassivos com as pessoas, e que consigamos, no próximo ano, desenvolver a caridade efetiva em nossos corações, que possamos ser perdoados e perdoar, porque nós erramos muito e por isso nós precisamos de perdão, mas da mesma forma temos que perdoar aqueles com quem também falham conosco. Sejamos mais humanos, sejamos mais solidários. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Ok. Muito bom. Então, caros espectadores, até o ano de 2012, obrigado por nos tolerar. Até lá. Até. Tenham boas festas. Aproveitem com sabedoria.